Então, Bernardo, eu gostaria de voltar ao que a gente citou aqui, existente Mas na não foi comunidade. por essa razão, voltando para entender essa questão dos terceirizados e dos cargos comissionados, dos temporários, mas não foi por uma razão semelhante que a prefeita de Tabuleiro Grande foi punida? Não foi por uma situação semelhante à de Porto Alegre, em que ela foi obrigada a retirar essas pessoas? Não teve uma ação no início da gestão, eu creio que foi Tabuleiro Grande, posso estar enganada, em que Eu não estou lembrado exatamente dessa situação, mas me parece ter uma situação realmente de que o Ministério Público, né, recomendou, né, que a administração não contratasse ou chamasse primeiro os concursados. Mas eu não estou lembrado exatamente detalhes sobre essa situação. eu também me veio à mente que eu li alguma coisa a respeito logo no início, acho que 2021, logo após Hum, hum. 2021, 2002, nesse sentido realmente de uma prefeitura estar efetuando essa contratação de temporários. Mas, por favor, continue, desculpe. Viu, Bernardo? Então, voltando, quando os absurdos que ele disse que sempre as comunidades foram esquecidas, eu citei essa situação lá, que contempla Arrojado ali, Santa Teresa, mas isso aconteceu em todas as outras comunidades. Projetos produtivos aqui em Porto Alegre foram feitos vários. Eu lembro que teve um ano que a gente fez projeto produtivo para aquisição de vacas, de leiteira, para distribuir para cada família mais carente, que foram 107, distribuídos em 3 projetos. Quando Zé Agripino, quando era governador, através do projeto Curral, eles foram 23 vacas, que ele passou 30 anos nos palanques aqui de Porto Alegre, falando dessas vacas que ele conseguiu no projeto Rural. Em um ano só, nós conseguimos 107. Teve para aves caipira, para caprinos, né? A parte de castanha. Hoje, a nossa fábrica de suco integral de caju e a de polpa, né? E agora, se Deus quiser, em breve, a de queijo. Tudo isso nasceu de lá. Certo? Nasceu desse projeto. O engenho de cana lá do Engenho de Papeiro. Certo? Então, existe vários, foram executadas várias obras do município nas comunidades rurais. Certo? As escolas das comunidades rurais de Porto Alegre são poucas dos municípios, do Rio Grande do Norte, talvez do Brasil. Não sei se você viu agora recentemente, o Tribunal de Contas da União fez um levantamento na situação das escolas em alguns municípios do Sim, Brasil. ele. Uma coisa, né, que de longe não dá nem pega nem letra para as escolas do nosso município. E modéstia à parte, quando se trata de escola, eu vou puxar também essa parte, porque quando A gente chega já na educação, antes mas da gente aqui, falar de quando assumi em escolas. 2013, Só um quando assumi em minutinho, só 2013, um minutinho. Antes da gente falar em escola, e você estava falando de projetos, eu queria lhe perguntar sobre um projeto que eu li num jornal do Sebrae, acho que tem uns 2 anos, que era um projeto sobre alho nobre. Porto Alegre despontava no município com essa plantação de alho nobre. É uma matéria bem grande que saiu, como eu recebo a agência Sebrae, e na época eu li. E era uma parceria que entre produtores, e a prefeitura também tinha sua coparticipação nisso, não sei de que forma. E depois eu vi, inclusive na gestão atual, a visita da reitora da UFESA no município também com relação a uma entrega de equipamentos de beneficiamento de alho, creio eu, não tenho certeza, mas tinha alguma coisa a ver com esse projeto. Confesso que não estou bem lembrada. Como é que funciona isso? Esse projeto existe ainda? Está funcionando? Como esse é? projeto ele começou em 2013, uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre, o SEBRAE e a UFESA. E a Embrapa Hortaliças, que fica em Brasília. Tinha um técnico, um pesquisador da Embrapa de Brasília que acompanhava. Isso acontecia em alguns municípios do Rio Grande do Norte, né? Acho que foram 3 ou 4 municípios aqui da região que tinha essa parceria com a produção de alho. E funcionou 2018, 2019, 2020. Né? Então, durante esse período, percebeu essa necessidade de
de ter equipamento para beneficiar isso aí, certo? Esse AILO. Então, foi conseguido, a própria UFESA conseguiu, através do deputado Beto Rosado, uma emenda, me parece, de 100 e pouco mil reais, para comprar esse equipamento. Certo? Então, para qual município iria esse projeto? A decisão foi da UFESA. Esse projeto, não, esses equipamentos. A UFESA entendeu que o melhor trabalho que tinha era o do Porto Alegre. Então, foi destinado esse equipamento para vir para Porto Alegre, como veio. Essa semana, agora, dia 21 a 23, eu tive a oportunidade de participar do terceiro encontro da minha turma de agrônomos, que terminou em 82. Então, eu creio que tinha pelo menos 5 milhões de anos nessa festa, né? Eu sei quanto bem o meu, né? Os outros eu não sei, mas... Bom, então, lá, inclusive, tinha colegas, alunos e professores também, né? E entre os professores que estavam presentes, né? O primeiro ano aconteceu em Mossoró, esse encontro, o segundo ano aconteceu em Porto Alegre, em 2020, que foi em fevereiro de 2020, logo um pouco dia depois, menos de um mês depois começou a pandemia, e depois de 2020 não tem acontecido mais, voltou esse ano que foi em Limoeiro do Norte, já que tinha vários cearenses que é lá de Limoeiro, daquela região. Então foi lá o encontro, né? É muito bom esse encontro, e lá tem alguns professores, inclusive a professora Zuleide, certo? É uma pessoa assim bem calma, bem tranquilona, disse, mas rapaz, como eu fiquei triste com a situação lá, tanto que a gente acreditou no resultado de Porto Alegre, inclusive direcionando os investimentos lá, né? E a professora Zuleide, até o ano passado, ela esteve no programa, né? Agora passou a bola para outra professora que ela se aposentou. Aliás, ela tinha muito tempo para se aposentar, não quis se aposentar, mas o ano passado resolveu se aposentar esse ano. Se o aluno dela E está ela aposentado... dizendo a tristeza dela em saber que Porto Alegre deixou de produzir o alho. Apesar de ter os equipamentos, ter recebido os equipamentos, né, como um privilégio, assim, pelo fato de estar fazendo um bom trabalho na área, dentro do município que estava no projeto, né? E o ano passado não se produziu alho, não sei se esse ano vai produzir, em 2021 já foi muito pouco, em 2022 não foi nada, eu não sei se em 2023 vai voltar a produzir o alho. Então, você perguntou como é que estava o programa. Mas a que se atribui essa queda do programa? Porque, segundo eu soube, os equipamentos foram para Porto Alegre, inclusive a prefeitura alocou o espaço para guardar. A gente está utilizando dinheiro público... Mas na hora que passou a fase mais importante que a administração acha, que é a foto, para postar nas redes sociais, e não se sobrevive só de redes sociais, só de foto, né? Isso requer todo um trabalho, uma persistência, né? Junto ao produtor, para que continue com esse trabalho, né? Mas depois de 2021, depois da foto e recebimento dos equipamentos, a coisa definhou e já foi a produção muito pequena em 2021, né? E em 2022 não houve produção, e repita, não sei se 2023 vai voltar. Então, essa é a situação do alho, do projeto de alho que você falou. Perguntou. Pois é, mas o gestor não diz que a zona rural tem a atenção, inclusive voltando lá para o Arrojado, saindo lá aí da região que produz o alho e voltando para o Arrojado. O Arrojado não é não, Maguila, de onde é meu querido Maguila? Maguila é de Arrojado. Maguila é do Arrojado, né? Meu ex-namorado é lá do Meu Arrojado. ex-namorado Maguila é do Arrojado. E você fica dizendo isso, vai que a mulher de Maguila escuta esse programa, olha a situação que você me coloca. Depois a gente pode até contar essa história em um programa mais descontraído, em um podcast. O gestor, inclusive, quando teve uma denúncia, acho que algumas pessoas aí da cidade saíram filmando as estradas, a buraqueira, né, que está as estradas, inclusive, para o Arrojado. O gestor imediatamente foi na comunidade e mostrou umas fotos de uma reunião, inclusive pessoas com cartazes agradecendo a ele tudo que ele fazia pela comunidade. Como é que você diz que o gestor abandona a zona rural, mas se tem pessoas lá segurando cartaz dizendo agradecendo todo o trabalho que ele faz pela comunidade?
Isso acontece também? Mas essas pessoas não mostraram qual foi o trabalho que ele fez, não. Mostrou, não? Não, eu li o dizer de forma cartaz. subjetiva, né? Porque É não teve, na verdade. realidade, esse trabalho ainda não, viu? Mas voltando ao seguinte, todas as comunidades rurais têm estrutura, inclusive quando fala com zona rural, inclusive tem até uma situação onde ele aparece lá, faz produz lá através de um vídeo, né? A visita lá ao meu amigo Gustavo, né? O Gustavo Rosado, ou Gustavo, secretário de infraestrutura lá do governo do estado, falando sobre as estradas do estadual, né? Como uma coisa que não tivesse sido já discutida isso aí, certo? Procurado, né? Porque a gente já tem discutido isso aí bastante com o governo do estado e vão ser feitas não só de Porto Alegre, como todas as outras estados vão ser recuperadas. Em breve, se Deus quiser. Inclusive, já começaram um trecho lá de Maçanideira a Alexandria, outro trecho de São eu queria Miguel, fazer uma que observação. vai chegar a lei de Porto Alegre. Mas só concluindo essa questão das estradas, agora é interessante que não existe a preocupação dele de fazer as estradas do município. Não, essa é a minha pergunta para você. Tem ramal de estrada no município e nem foi feito em 2021 e nem em 2022. Essa minha pergunta, Neto. Os assuntos é uma coisa... Deixa eu só lhe perguntar um minutinho. Eu vi o vídeo, inclusive vi a cara surpresa do secretário quando ele faz aquele vídeo, né? Tem uma cara de não gostei, na minha percepção do vídeo, e eu fiz questão às vezes as pessoas dizem, Bernadette, você observa os mínimos detalhes. Eu digo, no jornalismo, às vezes é o mínimo detalhe que dá a matéria. E eu vi a cara que Gustavo fez de surpresa, e, claro, não ia ter a indelicadeza de dizer, olha, não quero, não faço. E o que eu percebi? Que uma semana antes, a comunidade, os moradores de Porto Alegre estavam reclamando das estradas locais, das estradas municipais, e o prefeito estava fazendo um vídeo para aparecer. Essa é a minha opinião, Zé Augusto. Eu acho que você estava fazendo um vídeo para aparecer, mostrando que está preocupado com as rodovias estaduais, que não é o papel dele. Não deixa de ser um compromisso, claro, os prefeitos cobrarem melhorias, mas naquele momento ele tinha que estar dando satisfação das estradas municipais. E não fazendo um vídeo, né? Se oportunizando, porque, na verdade, eu acho que ele se oportunizou da imagem do secretário para fazer um gol. E aí eu faço uma crítica aos demais prefeitos da região que tiveram, acho que 3 ou 4 dias antes, reunidos em Natal com a governadora, e esse assunto foi tratado e eu não me lembro de ter lido nada sobre isso na imprensa. E você está me dizendo agora que há essa preocupação. Você está falando enquanto assessor da governadora Fátima Bezerra na região, é isso? Sim, porque eu participei das 5 reuniões. Começou a primeira reunião, aconteceu com o município de Marizal, que teve na pauta a estrada. Depois de Marizal veio Paraná, depois Itaú, depois Riacho Santana e por último foi Pau dos Ferros. As reuniões começaram de 10 horas da manhã, né, o primeiro município, e quando terminou a última reunião era mais de 6 horas da tarde. Né? E essas reuniões entra um município por vez. Certo? E todos os assuntos, todos os municípios trataram o assunto estrada. Então, tinha sido bastante debatido isso aí e ficou claro a determinação da governadora de fazer. Pediu paciência que, devido às condições até técnica de execução dessa recuperação agora, as limitações financeiras do Estado, disse que nesse primeiro momento ia ser um tapa-buraco, certo? Mas no segundo momento estava com um projeto, pleiteando recursos para fazer, vai ser uma das prioridades no segundo governo dela, de Fátima, seria a construção de estradas num padrão que foi feito a 233, que é aquela RN que liga, não sei se você já viu a Porto Alegre, depois que foi feito a recuperada RN 233, que é a que liga a Sul a Campo Grande. A Triunfo Potiguar, que a partir de Triunfo Potiguar pega a BR 226. Ah, já é BR ali. É um padrão excelente de estrada. Então, as estradas que vão ser construídas pelo governo de Fátima, segundo ela relatou, não só nesse momento, ela tem relatado em outro momento, será naquele padrão. Por enquanto, vai ser o tapa-buraco, que infelizmente está começando lento agora, e no período de inverno, ele não tem como andar de uma forma mais rápida. Né?
Então, já tinha sido discutido isso aí. Mas a questão das estradas de Porto Alegre tem vários trechos dentro do município que não foram feitos esses 2 anos. Os açudes, você parece não ver. Você anda nos açudes, você não vê a parede, só vê água e mato. Certo? Porque os açudes, eles precisam de manutenção permanente. Todo ano você tem que roçar o mato, arrancar o toco e controlar os formigueiros. Certo? Eu estou realmente muito preocupado, ainda bem que o inverno esfriou um pouco, diminuiu um pouco a intensidade das chuvas, com a situação dos açudes de Porto Alegre, porque durante esses 2 anos não foi feita manutenção nenhuma. Né? Não foi feita a manutenção dos açudes, Que tipo de manutenção é necessário fazer? É o roço do mato nas paredes, certo? Você corta, não só roça, como tem que arrancar o toco, e depois fazer uma vistoria geral, onde tem formigueiro, certo? O pessoal leva o inseticida, né? E controla o formigueiro, porque o formigueiro pode provocar, lá na frente, um arrombamento do açude, usando o termo mais direto. Certo? Então, é por isso que é necessário não só, né, desmatar a parede totalmente, todos os anos, como também controlar os formigueiros, que aqui na Serra tem bastante. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Você anda as açudes aqui na Serra, você não vê mais parede, porque não foi feita manutenção dos últimos 2 anos. Então, isso tem que se preocupar. Qual a pasta do município responsável por isso? Na nossa gestão, todos os trechos eram feitos. Confesso que, na nossa gestão, nenhum ano a prefeitura investiu em estrada em RN, ou seja, as estradas estadual. Existia cobrança. Mas não é seu papel. Não é? Exatamente. A gente cobrava que o DR fizesse. Mesmo com fato na correligionária, né? O Genilson, lá de Paulo Serra, disse, Neto, rapaz, faço isso. Não, eu faço as estradas municipais. Isso é atribuição do Estado, do DR. Você veja a empresa que está contratada para fazer isso aí, e manda, inclusive, a gente conseguia que essa empresa contratada contratasse as pessoas de Porto Alegre para fazer o roço, mas a empresa pagando, não a prefeitura. Como diria minha saudosa filósofa, cada qual com seu cada qual. Mamãe costumava dizer isso, cada qual com seu cada qual. Mas é uma realidade isso aí. Zé Augusto está cuidando das estradas, até para os turistas chegarem, porque precisa disso, né? E você me disse que a governadora já estava fazendo independente desse pedido ou dessa exposição de mídia que ele gosta. Eu estava vendo aqui no programa dele, você falando você citou que ele disse que Porto Alegre é respeitado. No programa de rádio dele, ele também fala que acompanha, né, e é partícipe do Conselho Fiscal, do Conselho Político da FEMURB, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. E ele coloca com muita ênfase, como diz a minha colega, como se estivesse no palanque, isso não é de graça, não. Você já fez parte da FEMURB, né? Porto Alegre é município, claro que já fez parte. Se paga alguma coisa para fazer parte do Conselho Político da FEMURB? Porque, como ele coloca, isso não é de graça, não. Porto Alegre hoje é respeitada perante os prefeitos, que é a frase que você citou anteriormente. Eu fiquei... É uma expressão de linguagem, mas quando ele fala com tanta ênfase, isso não é de graça, não, eu fiquei me perguntando, será que é pago? E outra coisa que eu queria falar, essa semana eu vi, acho que tem 2 ou 3 dias, uma postagem sobre o lixo em Martins, e que parece que, de certa forma, isso estava afetando né, o riacho, o açude do Riacho da Cruz, não sei se eu entendi mal. Sim. E existe um consórcio, né? Um consórcio de municípios que, para lidar e para tratar justamente dessa questão, e do qual eu creio que o prefeito de Porto Alegre seja o presidente, salvo engano, desse consórcio. Não seria o momento, não sei se você já fez parte desse consórcio, se conhece, eu acho que é um consórcio justamente que visa lidar com a questão do saneamento. Não seria o papel desse consórcio, por exemplo, cuidar
disso que está acontecendo? Bom, Werner, primeiro eu vou falar sobre a questão da FEMURNE. Os municípios não é obrigado a fazer parte da FEMURNE. É uma coisa discricionária. Faz parte quem quer. Mas o município faz parte, tem que pagar uma mensalidade. Então, o Porto Alegre sempre fez parte, né, como a atual gestão também faz parte. O Conselho Político, onde foi enfatizado que seria um destaque em Porto Alegre por isso, aí, como é que é formado o Conselho Político? O Conselho Político é formado pela diretoria executiva da federação, que é a FEMURNE, é a Federação do Município, e os presidentes das associações regionais. E esse ano, e também faz parte desse conselho, os presidentes dos consórcios. Né? Como ele é presidente de um consórcio, né, que já tornou-se mais como é que se diz? Uma monarquia, né, que começou lá com o ex-prefeito de Paulo Serra, inicialmente foi Uma ele. oligarquia, depois... uma oligarquia. Oligarquia, desculpe aí o termo equivocado. Não, mas como você uma chamou, monarquia, como você o chamou de rei da perfeição na última live, eu acho que é por isso que você está chamando ele de monarca agora. Sim, sim. Bom, então, e que esse consórcio até hoje ninguém sabe a que veio. Existe aproximadamente 15 anos esse consórcio. Eu, inclusive, fiz parte desse consórcio, questionei, votei na presidente, na pessoa que se elegeu presidente na época, né? Certo? E acho que a pessoa tinha capaz de fazer um trabalho com resultado, certo? Mas não conseguiu fazer, certo? Não teve esse resultado. Existe, há quase 15 anos atrás, 22 milhões e 600 mil reais em conta para se colocar esse projeto em andamento, que seria um consórcio inicialmente para fazer um aterro sanitário, uma destinação do resíduo sólido dos 44 municípios que fazem parte desse consórcio. Né? Então, o atual gestor assumiu esse consórcio, né, passado de primo para primo, né, pessoal da família vem passando, e faz parte desse consórcio, mas também até agora, 2 anos, 4 meses, não diz a que veio. Só mudou o consórcio para ser mais abrangente, né, querendo abarcar o mundo. Certo? E pelo que eu soube recentemente, tem município que está saindo do consórcio exatamente pela postura da direção do consórcio. Certo? Tem município que eu mesmo escutei. Mas pela postura pessoal ou pela inoperância do consórcio? Porque se você coloca que há 15 anos e já existe um caixa nesse valor, 22 milhões é uma quantia, digamos... 22 milhões foi só o que o governo federal destinou na época. Essa quantia essa arrecadação mensal, também se paga uma arrecadação mensal, inclusive eu só paguei durante 3 meses, né, que não fornecia recibo, eu disse não pago nada sem ter recibo, e também não concordei em pagar um valor que seria destinado para elaborar um projeto que foi contratado uma empresa para elaborar esse projeto, sem licitação, sem nada, e disse que cada município tem direito a tanto. Eu não concordo também com essa forma como foi feita. Então, Porto Alegre foi feito, mas eu votei na pessoa que foi presidente do consórcio, e acho que a pessoa é capaz, teria condições de fazer um bom trabalho, só que esse trabalho não apareceu. E a nova gestão também não disse a que veio. E agora, por último, está se criando um consórcio para resolver uma situação de serviço de inspeção municipal, que é uma obrigatoriedade por lei, o município tem de serviço de inspeção municipal. Então, como cada município não precisar de montar a sua estrutura, a ideia é fazer um consórcio com a equipe só atender a vários municípios. E o atual consórcio está brigando para que assuma esse comando disso aí. Mas aí está sendo aquela questão eu acho que dificilmente vai se conseguir isso aí, né? Porque ninguém quer se aproximar, quer ir para debaixo dessa asa lá, porque realmente a coisa não tem funcionado para o que se propôs anterior, porque é que vai funcionar agora que está se propondo a nova coisa. Então, essa questão dizer que Porto Alegre não foi por acaso, não foi por acaso. Porto Alegre fazia parte do conselho político, não, só porque o atual gestor é presidente do conselho, nada disso. Podia ser João Maria Pedro, quem fosse presidente do conselho, estaria lá, quem fosse presidente do consórcio, estaria lá no conselho. Então, essa colocação que você perguntou, em relação ao que
me parece, foi um vereador lá do Martins, mostrando a situação da destinação do resíduo sólido lá do Martins, do lixão, e mostrando, né, que foi muito importante ele mostrar aquilo ali, chamou a atenção da gente, dos porto-alegrenses, para essa situação, né, que a gente não tinha despertado isso aí ainda para isso, que esse lixão está sendo, o churume desse lixão está vindo para dentro do açude de Rio da Cruz. Isso é uma coisa extremamente grave. Que é o açude que abastece Porto Alegre. É o açude que abastece a cidade. Isso aí não só é uma coisa de haver uma reação por parte do gestor municipal, da população e do Ministério Público. Se tem um lixão que está vindo, né, que o churume desse lixão tem como destino o açude que abastece a nossa cidade, tem que a sociedade reagir, o poder público reagir e o Ministério Público também reagir em relação a isso aí. Fazer com que Martim resolva o problema dele ou dê uma destinação diferente desse churume que é produzido lá no lixão dele. E não que o destino seja o açude. Mas ele essa denúncia... através de vídeo. Eu acredito... Essa denúncia de Martins... Partindo do pressuposto que é verdade o que estava sendo mostrado pelos vereadores de lá... É isso que eu gostaria de perguntar. Foi apresentado algum estudo técnico sanitário sobre isso? Não. Não. Ele estava mostrando lá, pela localização geográfica, ficava no final da serra, do topo da Serra de Martins, exatamente para o lado da Forquilha, ali. Forquilha é um imóvel que tem entre a Serra de Martins e Porto Alegre. Né? Então, a água que cai lá naquele setor, ela carreia para o açude do Riacho da Cruz. Certo? Segundo a informação lá da pessoa que fez o vídeo. Então, se confirmada aquela informação, deve haver uma reação imediata da população de Porto Alegre, repito, do Poder Público Municipal e do Ministério Público Estadual. Mas eu creio que o gestor não vai ficar omisso nisso, até porque... Eu também acredito que não. Como até ele preside, inclusive o consórcio... Ele tem uma dupla responsabilidade em relação a isso aí. Sem dúvida enquanto nenhuma. gestor que defende os interesses da população do município e enquanto presidente do consórcio, que trata exatamente do resíduo sólido. O consórcio foi criado inicialmente para criar um aterro sanitário onde atendesse aos 44 municípios que fazem parte do consórcio. Manuel de Freitas, a gente está nesse tema de aterro sanitário e de lixo. No início da gestão, inclusive, né, eu fui bastante atacada porque fazia ironia com a ênfase que se dava à limpeza de Porto Alegre, quando, na verdade, a limpeza era mais um crime ecológico do que limpeza. Uma das primeiras postagens do atual gestor era exatamente com relação à empresa que havia sido contratada para limpar o município que, segundo ele mostrava nas redes sociais, tinha encontrado um município totalmente sujo e abandonado. E outros vídeos dele de campanha, uma coisa que ele dava ênfase era a retirada do lixo, a coleta do lixo da zona rural. Como funciona hoje? Também houve o episódio do aterro sanitário que foi desapropriado. Obrigada. Né? Como é a coleta de lixo hoje de Porto Alegre? É diferente da sua gestão? Melhorou? Piorou? Eu sei que você é uma pessoa que consegue fazer elogios adversários, até porque você chamou alguém de Deus aí que tem a mão santa para cortar recursos. Como é que funciona a coleta de lixo hoje? O que é qual é a diferença da sua época e por que você deixou a cidade tão suja? Olha, é o seguinte, a gente tem que reconhecer, eu tenho dito isso permanentemente, que como eu digo, realmente eu sou sincero nas minhas coisas, nas minhas avaliações, não tenho caráter de mudar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, pelo fato da questão política, de ser adversário do grupo político. Eu digo que é um dos setores que melhorou a administração foi a questão da limpeza pública. Houve melhora? Sim, houve melhora. Não houve aquilo que ele prometeu em campanha e já falou mesmo depois da campanha, a coleta na zona rural. Até
Então, não existe essa coleta feita na região, embora seja uma necessidade.